Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um Expeconcast, o podcast que fala de e-commerce, mas o e-commerce real, o e-commerce sem filtro. E hoje eu estou aqui para conversar com o Felipe Coll, sócio da Sexto Grau, uma agência especialista em e-commerce, mas com uma grande presença no setor de moda, que é onde realmente eles têm alguns cases de destaque muito legais. E vai ser um bate-papo aberto, Felipe, fique à vontade aqui para a gente bater esse papo, mas eu já quero começar essa nossa conversa hoje falando sobre uma coisa, um tema que eu acho que é importante: crescer para sobreviver ou crescer construindo patrimônio. O que separa os dois perfis de e-commerce de moda, mas se quiser trazer outros setores, fica à vontade. Legal, Aldo. Primeiro de tudo, obrigado pelo espaço, a toda a equipe do Expo E-Commerce, principalmente ao William e ao Samuel, que são grandes profissionais aí que promovem essa iniciativa, né? Acho que, antes de tudo, é muito importante a gente valorizar esse movimento que é o Expo E-Commerce, que consegue trazer essa força e esse conteúdo, esse aperfeiçoamento do mercado, principalmente para uma região como Blumenau, que é uma região muito bem industrializada, mas talvez ainda pouco digitalizada, né? Acho que o Expo E-Commerce ele entra com um papel muito fundamental nessa jornada, e a gente é muito grato pela presença do evento por aqui. Sobre essa grande dúvida, né, esse ponto que tu trouxe agora, eu acho que é um dos temas que muito se pensa, mas talvez pouco se fala, né? A gente já viu muitos players aqui da nossa região terem que encerrar suas operações porque a conta parou de fechar, né? E geralmente isso acontece porque existe uma ideia de que o digital é fácil, é rápido, escalar muito veloz, e quando tu consegue ter um preço muito competitivo e tu acerta ali um mínimo produto viável com foto, plataforma, realmente esse é um fenômeno que acontece, né? Mas às vezes o proprietário ali, o dono do e-commerce, o fundador, ele sacrifica a saúde, a construção de patrimônio e a rentabilidade do negócio, priorizando esse crescimento acelerado. E no começo é fantástico, tu ainda tem crédito no mercado, tu tem estoque, tu tem capital de giro, e aí as coisas funcionam, e aí tu continua acelerando, continua crescendo, mas chega um momento que a conta ela para de fechar, né? Tu fica inadimplente com impostos, tu fica sem investimento para retorno sobre investimento, às vezes para investimento para mídia paga, no caso, né? Às vezes tu começa a ter problema logístico, porque alguns empresários caem na tentação de vender um produto que ainda não está pronto, vende para depois produzir e entregar, aí aumenta Reclame Aqui, enfim, é um transtorno, né? É algo que realmente começa a afetar muito o crescimento, e não foi uma nem duas, a gente já viu muitas marcas que viveram esse cenário de crescer para sobreviver. A margem então é apertada, que tu precisa crescer para que o teu capital de giro possa ali de certa forma sustentar, né? E não é algo que a Sexto Grau acredita, e não é algo que a Sexto Grau pratica hoje com os nossos clientes, porque a gente já viu que deu errado com muitas marcas no mercado, e por isso que a nossa metodologia ela está relacionada a uma construção realmente de patrimônio, né? Quando a gente olha para esse termo construção de patrimônio no sentido de vida, né? A gente está falando de imóveis, de coisas, né? De próprios investimentos financeiros, mas quando a gente leva isso pro campo do e-commerce, não é galpão, não é ter vários galpões. Tem muita marca que fatura muito usando operação de fulfillment, então não está relacionado a isso. Mas na nossa visão, o que é patrimônio? Quando eu desligo todas as minhas campanhas de mídia paga, quanto que eu consigo faturar sem elas? O que sobra da minha marca, da minha base de clientes? Olha, o primeiro corte já pra gente botar aqui é uma coisa importante, cara. Exato, muito importante. Exato. Então, assim, a gente olha muito para isso, cara, porque isso é o teu patrimônio, isso é o valor que o teu e-commerce deixou pro mercado. Pessoas seguem comprando de ti mesmo sem ver um anúncio. Eles têm o teu site salvo lá, eles têm o teu aplicativo baixado, eles têm 1, 2, 3, 5 produtos diferentes na casa deles que compraram de ti. Então, isso é marca, isso é patrimônio na nossa visão, medir, né? Isso é muito complexo, né? Exatamente. Medir isso a construção disso, eu não diria nem medir, a construção disso é muito complexa. Exatamente. E quando a gente olha para o que tu falou uma coisa importante aqui que eu acho que é legal ressaltar. Quando a gente fala de indústria, a indústria não sabe varejar, ela não entende sobre varejo. Sim. E aí chega uma agência falando sobre vendas, e antigamente a agência falava sobre publicidade, falava sobre vamos fazer um anúncio na TV. Sim. E aí chega um pessoal de agência com uma planilha, abre uma planilha e
o que acontece muitas vezes é matemática. E eu digo que matemática é a arte de apertar os números para ele contar aquilo que eu quero ouvir. E não fecha a conta quando acontece isso. Muito legal tu falar isso, que a construção de patrimônio é o que alicerça o trabalho de vocês. Exato. Porque na realidade é o que alicerça qualquer negócio, né? Quando a gente fala de uma marca que é conhecida, eles demoraram muito tempo para construir esse patrimônio, né? Essa marca. Sim. E não é patrimônio de galpão, como tu falou. E aí eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, que nós tínhamos feito um roteiro aqui, mas como eles são da fazeção, são da entrega, eu gosto muito dessa frase de falar, até papagaio fala, né? Mas entregar, a coisa já começa a ser diferente. E aí, conversando contigo antes, eu acho que não tem nada que ensine mais do que a prática, tá? Isso daí eu acho que é o principal argumento de uma agência crescer, de uma agência poder aparecer para o mercado e ter resultados. E aí eu queria perguntar para vocês como vocês conseguem compartilhar um exemplo de marca, assim, se vocês podem, é claro. Que conseguiu construir patrimônio, tá? Trazer para a gente algumas coisas, e depois eu acho que a gente pode desenrolar as outras perguntas que a gente programou, porque eu acredito que case, cara, é uma das coisas, uma das maiores fortalezas que a gente tem é a construção de case. Isso ninguém tira de vocês. Sim. Cara, muito massa essa pergunta, assim. A gente está aí há 6 anos no mercado, né? A gente já atendeu vários e-commerces, hoje a gente atende simultaneamente algumas dezenas, né? Nesse mês passado a gente fechou em 170 milhões de GMV histórico gerado, né? Para essa nossa trajetória, para esses clientes. Nos números aí, pessoal. Exato. Esses são os números. E nessa jornada a gente fez muito e-commerce crescer, mas existem eu posso dizer assim, dois específicos que marcaram o nosso DNA de fato, e a gente também conseguiu marcar, que é o pessoal da Miss Pijama, é um e-commerce de pijamas aqui da cidade de Gaspar. Eles são uma empresa que tem mais ou menos o mesmo tempo que a nossa, de 5, 6 anos aí de operação. Eles são nativos do digital, então eles nasceram pensado em e-commerce, e hoje todo o fluxo por trás, produção, logística, e tudo que acontece na marca é pensado na performance do e-commerce, né? E eles começaram com a gente despachando 200 pedidos por mês, e agora no inverno a gente chegou em 12 mil, 13 mil pedidos expedidos em um único mês, né? Então, assim, eles fazem muito parte da nossa história, e a gente acredita que faz muito parte da deles. E um outro case também é o pessoal da B2A, que é um e-commerce de moda infantil. E o mais diferente e legal, além do tempo deles e de uma jornada parecida com a Miss Pijama, de ter começado bem pequenininho e hoje ser um e-commerce que movimenta alguns milhões, inclusive, por mês, que eles são um e-commerce de revenda de moda infantil. E a revenda no mercado de e-commerce ela é muito desafiadora, porque tu tem uma margem muito menor quando comparado à indústria que produz. Só que eles conseguiram fazer diferente, eles conseguiram construir patrimônio, eles conseguiram construir diferencial, e hoje eles se tornam, inclusive, um grande canal de distribuição para algumas das indústrias que não conseguiram construir um canal próprio e usam, né, ou são acelerados aí por esse canal, essa força que a B2A conseguiu gerar dentro do mercado de moda infantil. Isso é um fenômeno legal, cara, porque não é a primeira vez que eu escuto isso daí que tu falou, de uma marca se transformar em um canal. E isso tem uma força, cara, porque vocês conseguiram transformar não só aquela marca em uma grande vendedora, mas em um canal de venda. Vocês têm ideia do poder que é transformar a marca num canal? Porque o que é um canal? O canal é Mercado Livre, o canal é uma Shopee. E quando vocês transformam uma marca num canal de venda, cara, é sinal que aquela indústria, antes, quando ela começa a pensar num produto, ela vai lá e pensa assim, bom, eu tenho que vender. Sim. E, cara, isso daí é loucura, isso daí é maluquice. Sim. E assim, tu tocou em 2 assuntos que eu acho que são importantes. O primeiro é uma empresa que já é nativo digital. Isso daí é importante a gente ressaltar, porque as empresas que nascem já no digital, elas nascem com uma cabeça diferente. Não quer dizer, gente, que empresas que não nasceram no digital não têm condições de fazer isso, pelo amor de Deus, elas têm mais condições. É verdade. Mas a empresa que nasceu no digital, ela aprende a acompanhar uma planilha muito mais do que se está bonitinho a arte que está sendo entregue ou não. Não Sim. que a arte não seja importante. Né? Mas o conjunto disso é que é importante. A resposta que essa arte dá é que é mais importante. E aí, entrando nessa coisa, eu acho que a gente pensar no olhar que vai um pouquinho além do tráfego, tá?
Eu acho que muita agência analisa a campanha, ROAS, venda, ROI, um monte de sopa de letrinha, mas vocês defendem uma visão um pouquinho diferente desse negócio. Me conta um pouquinho isso, cara, porque eu te confesso, cara, que eu também acredito nisso, sabe? Eu acho que essa sopa de letrinha serve muito bem para quem não entrega nada. Sim. Porque daí é fácil enganar quem não entrega. Agora, quando tu traduz para o cliente, é porque tu faz questão que o cliente entenda aquilo que tu está falando. Me conta um pouquinho isso, Legal. Cara. Acho que isso conversa muito com o DNA da Sexto Grau, porque hoje a nossa principal proposta de valor, além de acelerar os e-commerces, é fazer com que os e-commerces e os donos de e-commerce, eles amadureçam nesse mercado. E aí conversa muito com o que tu falou, porque muitas vezes a indústria madura, multicanal, que já está há anos com representante, tem histórias, às vezes já é a segunda geração que está na diretoria da empresa, ela tem mais força e mais capacidade de fazer o e-commerce melhor, mas às vezes por conta da mentalidade, daquela velha história, cultura. Tipo, eu cresci assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Cara, precisa haver um clique nisso, porque o nosso mercado está mudando muito, né? Eu tenho um helicóptero, eu tenho um avião. Exato. Quem é tu para me dizer isso? Exatamente, né? Tá? Tivemos um caso recente muito parecido, tá? Então, assim, só retomando ali, tu comentou qual que era o cerne da pergunta? Me fugiu um pouquinho. Sobre essa coisa dessa sopa de letrinhas, né? Que vocês tratam um pouquinho diferente. Legal. Vocês defendem uma visão mais ampla do negócio, não falar em ROAS, ROI, taxa de conversão, Sim. que claro, são coisas importantíssimas. Total. Mas essa coisa de traduzir isso para o cliente, eu acho que primeiro, o nome disso daí, cara, é humanizar o atendimento. Tá? É isso. Ninguém é obrigado, o dono da empresa não é obrigado a saber o que é um ROAS, o que é ROI, o que é uma taxa de conversão. A empresa é obrigada a saber. Agora, cabe a vocês resolver traduzir ou não, né, cara? Exato. Tem gente que não escolhe por não traduzir. Exato. E ao meu ponto de vista é que isso é desonesto. Então, Aldo, sobre a pergunta que tu me fez ali, ela se conecta muito com a nossa proposta de valor, que além de acelerar os e-commerces, é aculturar o nosso cliente. Então, pegar essa sopa de letrinha que nem tu mencionou e traduzir, não simplesmente vomitar dados para o cliente, mas entregar um dado, entregar um contexto e já entregar junto uma solução, né? Como que a gente resolve aquela métrica para que o resultado do e-commerce ele aconteça. E sobre esse diferente que a gente faz, está muito conectado com a nossa metodologia OSC, que é oferta, site, comunicação. Quando a gente entra principalmente na oferta, que é o nosso principal diferencial, a gente olha muito para construir com o nosso cliente uma narrativa transformacional sobre o produto que ele está vendendo. O que é isso na prática, né? Quando a gente às vezes fala oferta, o pessoal pensa, desconto, liquida, compre 3, leve tanto, combo. E sim, isso faz parte do varejo, né? A gente tem que rodar, mas tem que ser saudável, tem que ser estratégico. Quando eu falo de construir uma oferta transformacional, se conecta muito com o case da Miss Pijama. Se a gente for parar para olhar friamente a marca, ela é um pijama 100% algodão para uma moda relativamente popular, um público relativamente popular. Quem são os principais concorrentes dela, inclusive da mesma cidade, que faturam próximo, alguns mais, alguns menos? São clientes que trabalham com um produto 100% sintético. Então, o que eles conseguem? Eles conseguem um preço muito mais agressivo, às vezes 30%, 40%, às vezes 50% mais barato, um produto que tem uma modelagem muito similar. E quando tu vai pro digital, tu tá vendendo uma foto, né? E aí depois a pessoa vai receber para ver se é bom, se não é. Alguns clientes e muitos, hoje o mercado tá maduro, então ele vai olhar a composição, vai olhar detalhes, mas a experiência que o cliente tem desde a hora que o anúncio aparece a primeira vez para ele até realmente o produto chegar e ele tomar a decisão de compra, conta muito. E quando eu organizo isso a nível de oferta, é onde eu consigo criar uma diferenciação para aquela marca. Porque senão vai ser preço no preço. Vai olhar o pijama da Miss, vai olhar o do concorrente é mais barato, vai converter primeiro e mais o do concorrente. Como que isso funciona na prática, por exemplo, na Miss Pijama? Hoje ela trabalha com produto 100% algodão. É milenar, né? Eu acho que desde o Egito o algodão, ele sempre foi algodão. Então, assim, não tem muito que a gente inventar a roda, mas como hoje a concorrência está usando muito sintético para baratear o custo, a gente conseguiu esse cenário de diferenciação. Então, existem muitas comunicações variadas que dão muito retorno, mas uma delas que se destaca muito está relacionado à temperatura corporal durante a noite de sono. Um pijama sintético pode aumentar a temperatura do corpo em até 2 graus, e isso afeta a tua saúde do sono. Enquanto o algodão ele mantém a tua temperatura corporal estável, e aí tu acaba tendo uma noite melhor de sono quando comparado com
o pijama do concorrente que é 100% sintético, Isso é construir oferta. Isso é construir uma narrativa transformacional em cima de uma oferta. Então esse é um exemplo que eu te dei de quase 10 ou 15 que rodam hoje na Miss Pijama. E aí a gente leva isso a nível de criativo, de vídeo, de anúncio, a nível de banner dentro do site, a nível de descrição de produto, de rede social. E aí quando eu somo isso com um preço justo, não tão competitivo, mas justo, é onde eu consigo uma taxa de conversão saudável, um ticket médio saudável e um custo por sessão controlado, e aí eu conecto branding com performance, e aí essa receita pra gente chegar em 12 mil pedidos mês. Aí a sopa de letrinhas faz sentido, né? Exatamente. A sopa de letrinhas começa a formar as entender palavras exatamente. ali. Eu acho que isso é importante. Como eu falei, ela não pode deixar de existir, né, Felipe? Mas ela tem que ser, para o cliente que fabrica pijamas, por exemplo, isso daí tem que ser transparente para ele, né? Ele tem que entender que vocês entendem disso. E quanto mais ele fizer isso, melhor vai ser para o negócio de vocês, porque mais confiança ele vai ter, o escorpião sai do bolso, ele começa a ter eu diria até uma aproximação maior e entregar algumas coisas a mais. Sim. Tu falou numa coisa que eu defendo há muito tempo também, que é a história de que dentro de um e-commerce as pessoas primeiro compram foto e descrição. Depois que elas vão receber o produto, a entrega do produto é uma coisa que vai acontecer muito depois, mas ela já pagou por aquilo, ela já fez a compra, já fez a decisão dela. Então construir essa oferta é muito importante, e isso realmente faz uma diferença. E aí a gente consegue entrar na terceira parte, aí, vamos dizer assim. Crescer não é a mesma coisa que construir valor, né? Isso daí é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria saber. Sim. Todo empreendedor quer crescer, mas o problema é que nem todo o crescimento cria um negócio forte. Às vezes tu tem que sacrificar uma parte da empresa para que isso aconteça. Só que isso só é saudável quando ele tem data, quando ele tem limite para acontecer. A gente chama de burn money, né? De queimar dinheiro, mas às vezes ele é necessário, mas ele não é saudável acontecendo o tempo inteiro. E a gente está vendo muito no mercado isso. Algumas marcas agora chegando dizendo assim, não, encerrou, torneirinha foi fechada, agora não entra, agora precisa de dinheiro. Exatamente. Então assim, como é que vocês lidam com isso? Uma vez que vocês já falam nessa humanização desse atendimento, eu acho que essa preocupação vocês têm também. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Cara, isso daí começa lá no nosso processo de vendas, né? Porque quando um e-commerce ele decide confiar na gente, a performance da operação e o crescimento da operação e a gestão desse recurso que ele tem, ele está realmente depositando uma confiança e faz parte de quem a gente ser muito responsável com isso, né? Então, primeiro de tudo, se ele já tem uma operação mais madura, assim, que já fatura no mínimo seus 200 mil por mês, 300 mil por mês, teoricamente é mais fácil a gente fazer esse processo, porque o nosso trabalho ele se torna apertar alguns parafusos que não estão indo tão bem para conseguir corrigir lucratividade, volume, né, e alguns desses detalhes. Então, teoricamente é um pouco mais simples. Agora, quando chega uma operação zerado, que sim, a gente começa com operações que faturam R$0 no digital, a gente olha para algumas coisas, como por exemplo, investimento mínimo em anúncio, estoque total disponível, para poder fazer essa conta de ponto de equilíbrio daquela marca. Então a gente analisa, por exemplo, precificação, custo fixo, todas essas variáveis do negócio, para que a gente consiga fazer um desenho da operação dele em como que ela vai estar daqui 12 meses, para que esse tempo de queima de caixa ele seja só no máximo no primeiro ano. Tem operações que a gente chega no ponto de equilíbrio no segundo mês, no terceiro mês. Legal. Mas tem operações que às vezes levam um ano e meio. A gente tem um outro case que é o pessoal da OnKids, que é um e-commerce também de moda infantil. Ela tem um destaque muito forte em produtos bem coloridos, com desenho bem autoral e algumas peças térmicas que se destacam muito agora no inverno. Cara, ela passou com a gente, tirando 200 pedidos por mês, quase um ano. Só que isso estava ligado ao repertório deles. Era um casal que nunca teve uma confecção, nunca teve uma indústria têxtil, nunca teve um e-commerce. Então, eles tinham, né, a disponibilidade de investimento. A gente foi dando o nosso melhor com os recursos que eles tinham e com a experiência que eles tinham, até que a gente foi acertando esse ponteiro. E aí, quando a gente chegou no segundo inverno com eles, que deu um ano e pouco ali de operação, foi quando a gente despontou e cresceu 6, 7 vezes o faturamento mensal deles, sabe? Então, tem muito a ver com essa responsabilidade de praticamente construir um plano de negócio com essa operação que está chegando zerada, para que a gente consiga equilibrar esse limite de tempo
de investimento, né, de pagar na frente esse crescimento até a operação se pagar e poder crescer saudável. Cara, muito legal tu contar isso daí, porque a maioria das vezes que a gente está conversando com alguém aqui, a gente só traz os cases maravilhosos, né, cara? E tu contar que sim, tem cliente que demora para acontecer, e isso é a realidade, né? Isso é a verdade da história. E agora, uma coisa que a gente falou ali no começo, mas o que é patrimônio no e-commerce para vocês, cara? Legal. Eu acho que isso daí é uma coisa que é importante, porque as pessoas confundem tijolo, coisa física, com construção de patrimônio. Sim. Explica um pouquinho pra gente. Cara, de uma forma resumida, é aquilo que sobra da tua marca depois que tu desliga todas as campanhas de mídia paga. Porque a mídia paga, ela bem acertada em criativo, em oferta, ela mantém um bom volume de faturamento, só que se tu desliga ela e a tua marca para de faturar, significa que tu não reteu nada da tua base, ou tu reteu muito pouco. E o saudável para e-commerces maduros é chegar no indicador de 50% a 70% de recompra. É claro que marcas emergentes que estão saindo ali dos 100 mil de faturamento até os primeiros 2, 3 milhões mensais, elas rodam com um share um pouco menor, né, chegam em 25%, 30%, 35%, a depender da época do ano, mas marcas que estão passando desse volume de faturamento mensal, eles precisam ter um volume maior de clientes retidos, porque senão tu paga muito caro para adquirir aquele cliente em mídia paga e tu não consegue trazer mais faturamento mais vezes com ele, que daí é a questão da análise cohort de LTV sobre CAC. Eu pago R$100 para trazer um cliente, e se eu fizer uma venda de 200 foi 50%. Agora, se eu pagar os mesmos 100 e fazer 5 vendas de 200, foi só 10%. Então, se eu não faço essa conta e eu adquiro esse cliente e retenho a maior parcela dos clientes que eu adquiri naquela safra ou naquele mês em específico, eu não consigo ter saúde de crescimento. Eu fico sempre num ROI, num ROAS menor, dependendo da mídia paga, e aí é onde a maioria dos e-commerces fazem a conta não fechar, e aí tu não construiu o teu patrimônio, que na minha visão principalmente é a tua base de cliente fidelizado. E não é o número de clientes que tu tem lá, é o número de clientes que tu tem ativos, comprando a cada 2 meses, um mês. É essa galera que está assídua, que decidiu confiar na tua marca, então, sabe? Assim, ó, se vocês quiserem pegar alguma coisa desse papo aqui, eu acho que a principal coisa que foi dita, que o Felipe falou, se tu desligar tudo, o que sobra do teu site? Se desligou as campanhas, o que está sobrando? Se tu ficar feliz com a resposta, cara, o trabalho está sendo bem feito. Se não, acho que pode ligar para vocês, né? Exatamente. Pode vocês resolver isso. Pode nos chamar para a gente poder realmente construir uma oferta. E aí vale a gente trazer mais um ponto, porque quando a gente constrói uma oferta, a gente só consegue construir uma oferta transformacional quando o cliente realmente também pensou nisso. Porque se o dono de e-commerce ele pensa, cara, não, eu quero ter o produto mais barato para vender o máximo que eu conseguir. Cara, o mais barato não vai gerar confiança. Tu vai reter pouquíssima pessoa. Se chegar um concorrente do teu lado e cobrar R$1 mais barato, aquele teu cliente fiel que estava contigo por preço, ele vai embora. Tem uma frase que eu ouvi há bastante tempo atrás que fez muito sentido, que é: o cliente que vem por preço ele vai embora. Então, se tu tá tentando puxar esse cliente ali só pelo preço, cara, a tua base ela é do mercado, é do Meta Ads, e ela não é tua, sabe? Então, acho que esse é um dos grandes pontos, assim, o dono de e-commerce se conscientizar em construir uma marca que tem diferencial. Bom, estamos nos encaminhando para o final, e agora vai mais um bate-bola assim, mais rapidinho. O erro mais comum do mercado. O mercado de moda é extremamente competitivo, né? Me diz o erro assim, que tu acha crucial para esse mercado, principalmente, né? Mas pode ser de todo e-commerce em geral. Legal. Assim, tirando os erros que as agências cometem, né, que são esses que a gente está comentando e que a nossa metodologia vai contra, né, existem os erros dentro da operação. E eu vejo que o mais vital, mais decisivo, que tem o potencial de travar a tua operação é a gestão de estoque. Então, se for para a gente falar de um tema mais vital, é isso. Assim, a gente já pegou muitos casos do e-commerce chegando para a gente fazer um diagnóstico, que é a nossa primeira etapa, que já acontece desde o processo de vendas mesmo, da nossa solução. O cliente chega para a gente e fala: cara, eu tenho aqui R$800 mil de estoque preço de venda. Quanto que tu fatura no e-commerce? Cara, eu tô há 6 meses faturando 50 mil. Aí já dá um clique, cara. Um cara que fatura 50 mil, ele não botou 800 mil de estoque na frente dedicado para o e-commerce.
Tá, deixa eu entender a tua história. Pô, não, eu tenho representantes há 35 anos, tá, e como é que tá a tua curva com representante? Vocês estão crescendo na medida do possível entre todas as estações ou estão decaindo? Não, cara, os últimos 3 meses a gente tá decaindo. Na hora a conta já fecha. Sobrou. Esse estoque todo é sobra de coleções que deram errado, porque se as coleções tivessem dado certo, tinha sido escoado. E aí, cara, tem muito industriário que bota isso na conta da agência. Cara, pega esses 800 mil aqui, que é produto bom, faz foto de tudo e coloca pra vender. Cara, não é bem assim, cara, que o digital funciona. Eu digo que tem uma coisa que o Homer Simpson, é uma frase do Homer que é: a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Cara, o dono de empresa sempre vai fazer isso daí. Mas vamos lá. O futuro das marcas de moda, cara. O mercado mudou um monte depois da pandemia. O que tu me diria? Como é que tá isso? Assim, como o mercado funciona hoje, teoricamente, os fundamentos deles, ele é muito parecido, ou para não dizer igual, àquilo que já acontece há muitos anos, né? E acho que o principal ponto, assim, que marcas gigantescas que a gente analisa conseguiram construir, como por exemplo Reserva, Oakley, Adidas, Nike, todos esses grandes players que lideram os seus mercados hoje, é a construção de comunidade, que se conecta diretamente com o patrimônio que é o teu cliente fiel. Então, assim, eu acho que esse processo de construção de comunidade é um dos pontos mais vitais para te sobreviver ao tempo, porque no nosso mercado a gente teve aí a invasão da Shein, da Temu, da Shopee, vários players que tem um produto muito barato por preço, que volta naquele ponto que a gente estava conversando. Então, para as marcas brasileiras, nativas, conseguirem se sustentar, se diferenciar e crescer ao longo do tempo, eu vejo que está muito ligado a essa construção de comunidade. E quando a gente fala comunidade, não é lá uma comunidade no Orkut, não é só um grupo de WhatsApp, mas é tu entender quem que é a tua tribo, quem que é o perfil de pessoas que tu atinge com o teu produto, com o teu diferencial, e continuar desenhando a tua marca para esse perfil, abraçando esse perfil, entendendo melhor as dores, criando soluções e produtos que atendam necessidades correlatas, né, àquele que o teu produto principal já gera, sabe? Então acho que esse é o maior ponto. E aí, anúncio, e-mail marketing, canais, isso daí é um meio para te levar a comunicação para aquele público ideal e fazer essa construção. Dentro do nosso papo aqui tinha uma outra parte que era uma frase que vira corte, cara. Já aconteceu, acabou de acontecer a frase que vira corte agora. Legal. Acabou de dizer uma frase aqui que vale R$1 milhão a resposta, cara, porque entender onde é que tu está inserido, sim, vale muito dinheiro, e cada vez mais as marcas estão se preparando para atender um público específico. Eu não preciso dos 210 milhões de habitantes do Brasil, até porque eu não consigo atender todos esses. Exato. Agora eu preciso daqueles clientes que realmente me entendem, que é mais barato conversar com quem me entende, exatamente, com quem pensa parecido comigo. Então, isso daí é cada vez mais importante. Mas, pra gente encerrar, meu velho, primeiro, ótimo ter falado contigo. E assim, para quem está ouvindo aqui e percebe que está preso num ciclo e precisa construir, mas não consegue construir valor do negócio dele, o que tu diria? Cara, o principal é olhar para dentro da tua identidade. Até, de novo, mencionando o case, o pessoal da Foca Hype é um cliente nosso que tem uma... Olha só o diferente dos caras. Eles têm uma marca que o conceito é vintage wear. Ela é muito parecida com o streetwear, que é essa moda, né, mais de rua, mais jovial. Só que como eles são do interior aqui de Santa Catarina, com uma cidade de 2 mil habitantes, eles trouxeram essa cultura para o campo. Então são peças sensacionais. Assim, a galera que está nos assistindo quiser pesquisar, é Foca com 2C, Hype com HYPE. Eles conseguiram fazer tudo isso que a gente está falando aqui. Construção de comunidade, construção de patrimônio, diferenciação. Peaky Blinders da vida? Quase isso, tá? Quase isso. É um pouquinho diferente, mas porque o Peaky Blinders, eles vão muito para quase uma alfaiataria, assim, né? O deles fica um pouquinho no streetwear, no jeans, né? Nessa pegada. Então, assim, é uma história fantástica. Então, só relembra para mim a tua pergunta ali, fugiu? Não, era justamente isso. Era quem está preso no ciclo. O que fazer, que precisa né? fazer. Boa. Cara. É olhar para dentro de si para entender qual que é a tua identidade da marca. Por mais que eu sei que muitas pessoas construíram a marca pensando, eu preciso fazer alguma coisa
para ganhar dinheiro. A maioria dos empreendedores brasileiros começaram assim. Eu preciso confessar que a gente começou pensando nisso também. Cara, tem algo a mais nessa trajetória que você está construindo que você pode extrair do teu cliente, de ti, das pessoas que estão junto contigo construindo a marca, para que tu ache essa identidade e aí some isso a um diagnóstico e consiga realmente virar o jogo aí e voltar para um caminho de crescimento. Felipe, primeiro gostaria de agradecer a ti e a todo o teu time, tá? Obrigado pela participação, por compartilhar esses insights aqui com a gente. E obrigado a vocês que acompanharam esse nosso Expo. Só um pouquinho, deixa eu dar um corte aqui. Obrigado a você que acompanhou esse episódio no Expo Econ Cast, que está cada dia trazendo, eu acho que coisas mais interessantes para cá e trazendo coisas de verdade, né, Felipe? Eu acho que o mais importante nesse nosso papo aqui, para quem acompanhou esse quase meia hora aqui de bate-papo nosso aqui, é que foram trazidos para vocês cases reais, cases que realmente aconteceram. Eu acho que é disso que a gente trata, né? São pessoas reais fazendo o movimento do e-commerce. E aí tem uma frase que eu acho que é muito legal, que é: juntos somos o futuro do e-commerce. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente chegar e entender. O futuro do e-commerce está sendo construído aqui. Exato. E vocês fazem parte disso. Exato. Obrigado. A gente agradece o convite mais uma vez de toda a equipe. Realmente essa frase ela faz muito sentido e a gente acredita muito no projeto como um todo, por isso que a gente está aqui já pela terceira edição. Todas as edições de Blumenau a gente teve como expositor, esse ano de uma forma ainda um pouco mais relevante, mas a gente tem muito para crescer juntos e para desenvolver a nossa região para esse mercado aí, que é um mercado que tem crescido bastante. E como é que segue vocês? Bom, para seguir a gente tem o nosso Instagram, sexto.grau, Grau. Então ali você consegue localizar o nosso Instagram, tem o nosso site. Se você se conectou de alguma forma com isso que a gente conversou aqui e quiser que algum especialista da nossa equipe faça um diagnóstico da tua operação, ali mesmo no nosso site é só preencher o formulário que o nosso time entre em contato para que a gente possa te ajudar a olhar com essa ótica de performance, de construção de valor, de patrimônio para dentro daquilo que tu tem hoje de solução. Ali mesmo a gente já vai te dar vários insights, se fizer sentido você aplica, ou se quiser a nossa ajuda, a gente consegue entrar na tua operação como um parceiro estratégico para escalar com rentabilidade, com construção de patrimônio a sua marca. E não esquece de seguir a Expo Econ aí, se quiser procurar por artigos meus aí, Aldo Pacheco, só procurar no LinkedIn lá que vocês vão achar bastante coisa. Até mais, valeu, um abraço. Pessoal. Tchau, tchau.